Isso, vamos acalmando. Vamos acalmando. Muito bem. Depois vocês podem visitar a área de credenciamento para adquirir o pendrive do nosso evento. Vamos lá, vamos preparar. Eu vou pedir que apague as luzes aqui para a gente assistir. Eu vou até descer para me assistir junto o vídeo de lançamento do 6º Congresso Espírita de Uberlândia. Vamos lá? Pode soltar. Planetas, estrelas, sistemas. Um universo até agora desconhecido, infinito. Nele temos o planeta Terra, uma das moradas do Pai. Moisés trouxe a primeira revelação. Em seguida, amadurecido, o planeta Terra recebe a visita de seu governador, Jesus Cristo. Enviado de Deus, dá cumprimento às profecias. Na segunda revelação, Jesus exemplifica o amor. Convida os povos à renovação a partir da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que deseja para si. Mas ele, Jesus, não disse tudo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador veio esclarecer o mundo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em tempos de perturbação no mundo, de guerras, intolerâncias, divisões, violências, surge em 18 de abril de 1857, sob a cidade Luz, Paris, na França, o despertar de uma nova era para a humanidade. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador prometido por Jesus. Dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021. Um novo local para maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal. Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais, para aproveitarmos os 3 dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças. Nunca temais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade. Uhul! Obrigado. Bom, vamos seguir então. Lembrando, aqui tem um recado importante, que o pendrive do Quinto Céu está à venda, R$ 175, dividido 3 vezes no cartão para quem quiser. É só procurar a área de credenciamento. Então, vamos seguir agora com a palestra do Rossandro Klinges. Chega aí, Rossandro. Best friend da Fátima Bernardes. No final, lembrando que
vão rolar A aqueles Web 20 Rádio minutinhos de pergunta, Fraternidade então apresenta quando surgir Roçando pergunta, pode Cringe, no enviar 5º pra gente. Congresso Com Espírita você, de Roçando. Uberlândia, com a apresentação do tema Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Bom dia a todos e a todas. Bom, gente, é uma alegria estar aqui por muitos motivos, vocês sabem, sempre uma alegria todo o carinho que nós recebemos. Confesso a vocês que não é falsa modéstia, não é merecido esse carinho, mas eu sempre lembro que é apenas um carinho que não remete a nenhum de nós, mas aquele que nos inspira, que é Jesus. Na verdade, nós estamos aqui por permissão de Deus, estamos todos nós aqui porque Ele permite isso. Nós acordamos porque Ele permite isso, nós respiramos porque Ele permite isso. E porque nós devemos tanto a esse Pai amoroso, nós podemos retribuir tantas coisas a Ele. Por isso eu queria chamar a Adriana aqui para mostrar para vocês muitas formas de retribuir esse carinho a Deus. Vocês sabem quem é a Adriana, médica, amiga querida de Campina Grande, que descobriu a relação Zika, vírus, microcefalia. Vai falar do fato de que a gente abriu o Instituto do IPESC da Fraternidade aqui em Belo Horizonte, na África, e prestar a vocês contas e pedir mais. Olha como ela está hoje, ó. A padrinha, ela já veio com a batinha para que a gente possa retribuir um pouco desse muito que a gente recebe. Fala aí, Dri. Obrigada, Rossandro. Muito obrigada por permitir que a gente esteja aqui. A energia está muito boa, sempre foi, mas acho que esse ano está muito boa e acho que a gente está precisando disso, né? Num mundo tão dividido. Mas eu queria passar, eu acho que a gente tem que prestar contas um pouquinho do que a gente faz. E cada vez que alguém vem me dar os parabéns, dizer alguma coisa que você fez, eu não fiz nada, minha gente, vocês que estão fazendo, tá? Esse trabalho que eu vou mostrar aqui é de vocês, porque Minas tem um papel muito importante nisso, Uberlândia tem um papel muito importante. Tem como passar a apresentação que a gente deixou? Romero, deixou aqui. Ops. A gente deixou uma apresentação aí no PowerPoint. Eu vi, já está aí, porque eu vi passando. Oi, eu vou falando, né? É porque eu fico preocupada, porque vocês estão aqui para ouvir Rossandro. Aí, de repente, chega outra paraibana, esse eu comprei um pacote e veio outro. Trocaram um paraibano pelo outro. Então, não é... agora, pode ir passando, eu estou sem a apresentação, sem o passador aqui, mas pode ir passando. Passa o próximo, por favor. Então, todo mundo já ouviu falar um pouco sobre Zika. Aqui em Minas também tem casos, principalmente na região próxima à Bahia. A gente conseguiu detectar alguns casos aqui em Minas Gerais. E foi um momento muito difícil, um momento em que, como médica, eu fazia um diagnóstico, mas eu não tinha o que dizer à mãe. Eu não sabia se o filho dela ia sobreviver, quanto tempo ia sobreviver, qual seria essa sequela. Porque, pela primeira vez, a gente não tinha livros para estudar uma doença. A gente tinha que aprender com aquelas mães. Passo o próximo. Então, não foram momentos muito agradáveis e a gente não sabia o que fazer. Eu passei um ano desesperada, tentando conseguir recursos para ajudar na assistência dessas crianças, mas a gente sempre encontrava portas fechadas. Até que Rossandro disse, eu vou levar em um lugar. E aí, obrigada. E aí ele nos levou para Goiás e logo em seguida a gente veio para cá. E a gente começou, eu acho que o maior ganho foi ter conseguido a Fraternidade Sem Fronteiras, que apadrinhou o nosso projeto. A partir de aí, tudo mudou. A gente conseguiu, em menos de 6 meses, construir um espaço onde a gente presta a fisioterapia de extrema qualidade a essas crianças. A gente distribui suplementos alimentares, leite, espessantes. E hoje a gente tem uma segunda casa, que é a casa de apoio, onde a gente recebe mães de fora, que às vezes vão passar 3 meses lá. Então, essa casa já recebeu mães de vários lugares, inclusive aqui de Minas Gerais. Que é o nosso almoxerifado, quando está cheio das doações, que a gente sempre, elas recebem um kit mensal com tudo que o nutricionista ou que o médico indica, menos as medicações, que a gente, infelizmente, ainda não tem recursos para isso.
Aqui foi há um ano, então já é o terceiro ano seguido que a gente está aqui em Uberlândia. Agradecer muito o apoio de vocês. E aqui alguns resultados de algumas crianças. Então, vocês podem perguntar, mas para que serve? É tão pouco, R$50. Eu não vou fazer apadrinhamento, que talvez não sirva para nada. Minha gente, de 50 em 50, a gente tem que conseguir transformar vidas. E aqui alguns exemplos de crianças. Apesar de ser crianças graves, a gente vê, essas crianças elas não conseguem ver o mundo, porque é uma falta de controle cervical tão grave que elas olham para o chão. E uma vez uma fisioterapeuta nossa disse, que interessante, a gente está mostrando o mundo a essas crianças. E é isso que a gente faz, mostra o mundo para elas, porque elas só viam o chão. Então, alguns exemplos, tá, de como esse tratamento, mesmo para as crianças graves. Aqui é Miguel, que apesar de ter danos bem leves, não consegue andar ainda, e a gente está trabalhando com ele. Catarina Maria, que é o caso número 1, que foi desenganada pelos médicos, que não ia sobreviver, e hoje está andando e está indo para a escola. Então, são vários exemplos que a gente tem. E aqui eu vou mostrar um pouquinho das conquistas. O ano passado, a gente conseguiu entrar no edital, o Bem Maior, que foi promovido, uma das pessoas que estava promovendo era o Luciano Huck. A gente conseguiu R$100 mil e hoje a gente está, 1º de fevereiro, a gente vai inaugurar em Maceió, a unidade de Maceió, porque a gente tinha mais de 30 mães que a gente atendia em Campina Grande, que tinha que deixar a vida delas e ir para Campina Grande. Então, a gente está abrindo uma unidade em Maceió. E por que eu coloquei conquista entre aspas? Porque o dinheiro só dá para 4 meses. Então, a partir daí, a gente vai contar com vocês para poder essa conquista se efetivar e o próximo ano tirar as aspas. Aqui também, essa conquista foi em Belo Horizonte. O ano passado, a gente também conseguiu, com o apoio da Fraternidade, abrir a unidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, convido quem for de Belo Horizonte a entrar em contato para conhecer lá o trabalho. Tá? Já todo equipado, equipe capacitada, então já estamos começando. Uma conquista essa, sem aspa. A gente conseguiu esse equipamento porque é importante para as crianças que já têm um potencial de marcha, mas que têm medo. A gente faz esse trabalho ensinando a criança a marchar. Cabeça de papel. Olhando lá para frente, cadê o brinquedo? O brinquedo. Olhando o brinquedo. Tem que ensinar tudo a essas crianças. Tá? E aí as conquistas sem aspas, vai ver uma criança andando. Ele vai vendo seguro. 3 vezes. Isso não tem preço, minha gente. Eu me emociono sempre. Desafio grande esse ano. A gente ano passado recebeu uma criança da África, de Angola, e a gente descobriu que o vírus Zika, que surgiu na África, mas que lá não causava microcefalia, chegou à Ásia, ganhou o potencial de causar microcefalia, chegou ao Brasil e do Brasil voltou à África. Então, nós brasileiros somos responsáveis por amplificar a quantidade de vírus e devolvê-lo à África. E, infelizmente, mais de 100 crianças em Angola têm já microcefalia pelo Zika vírus. E lá o desafio é gigantesco, porque lá nós não temos remédio, nós não temos alimento. Então, não é só fisioterapia lá. Lá é sobrevivência. E esse ano a gente foi, em dezembro, a gente foi à África, encontramos crianças, inclusive a criança tinha passado 6 meses com a gente, não abriu os olhos, de fome, a gente teve que dar leite para ela voltar a abrir os olhos. Então, tudo que ela tinha ganhado no Brasil, perdeu, porque não tinha o que comer. Então, é uma realidade bem mais dura. E, por coincidência, conheci quem? Adriano. Tem um Adriano lá, que vai passar 6 meses com a gente no Brasil. Então, as coisas vão puxando a gente. Então, é um desafio bem gigante. Estou acabando aqui. E, realmente, as necessidades são... Apesar da evolução, eu me alegro muito, porque eu digo que a gente tem uma multiplicação dos peixes lá, porque a gente não sabe como é que a gente faz tanto com tão pouco dinheiro. Romero, que é do administrativo, vive me segurando. A gente não pode isso. Eu digo, a gente pode. E a gente vai podendo devagarzinho, mas vai. Então, algumas crianças nossas... mostrando que, apesar da gravidade, são crianças felizes, elas querem apenas ter uma chance. Talvez não de andar, mas de segurar o pescoço, de sorrir.
E aí a gente está com uma campanha agora que nos ajuda a não dizer não, porque sou eu que recebo as ligações, sou eu que recebo os pedidos pelo Instagram, WhatsApp. Todos os dias tem sido 2, 3 pedidos, e sou eu que tenho que te dizer não, porque agora a gente está dizendo não. Então, a gente depende de vocês, tá? Então, a gente tem algumas maneiras que vocês podem nos ajudar. O que você já conhece, a fraternidade, então a gente está aqui. Apesar de comprar camisa, tudo ser interessante, mas o que nos ajuda, o que faz que a gente programe é realmente a quantidade de apadrinhamentos. Tá? Então, outra maneira de ajudar, Florencio foi em Campina Grande, fez algumas obras, a gente trouxe para cá, e vocês podem participar de um leilão para estar lá no stand da fraternidade. Tá? Toda a renda vai ser revertida para a microcefalia. E aqui, para encerrar, mostrando que juntos a gente é bem mais forte. Muito obrigada. Bom, gente, você é uma guerreira. Você imagina quanta dor você dizer não a uma mãe que pede desesperadamente uma vaga. A gente tem vontade de atender, mas não tem recurso. Então, são muito mais crianças pedindo vaga do que crianças atendidas. Mas vamos ao nosso tema, que tem a ver com tudo que a gente tem vivido aqui. Primeiro, agradecer mais uma vez esse convite carinhoso que o Rubens e a Divina me fez, e todos que fazem a Web Rádio Fraternidade, todo o pessoal de Uberlândia que tem feito esse evento tão bonito, tão jovem e ao mesmo tempo já tão bonito, tão grande, né, Rubens? Tão capaz. E agora o Rubens tem um clone dele, que é o filho dele. Gostei da saída. Não, esse é meu pai, não sou eu. Mas é alegria a gente estar aqui, né, gente? A gente falar desse tema que ficou, desse sermão, que é o sermão, essa carta de constituição de amor de Deus, né? O Sermão da Montanha. Essa carta em que ele declara todo o amor que ele tem por nós, tudo que ele reserva para nós, e a pergunta por que nós não conseguimos ainda vivenciar essa experiência toda. Ele faz um convite para todos nós. No campo da teologia cristã, acredita-se que esse convite foi feito ao colégio apostolar. Após o Sermão da Montanha, ele convida os discípulos a ser luz do mundo, sal da terra. Diria que esse convite hoje é estendido a todos nós, levando em consideração nós que sabemos que somos os trabalhadores da última hora, nós que sabemos que já vivenciamos uma experiência com Cristo em outros momentos, mas não levamos essa experiência ao potencial que ela tem em nossas almas. Somos convidados num momento tão grave como esse, tantas conturbações, tantas transformações, tantos conflitos, não só políticos, ideológicos, mas muitos conflitos internos, externos, as nossas transformações, as placas tectônicas morais da humanidade e da nossa interioridade se chocando constantemente, e ao mesmo tempo um convite. Sois sal da terra, sois luz do mundo. Então a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse aqui é o que é a terra e o que é o mundo, para poder saber o que eu posso fazer para ser sal nesse ambiente e ser luz nesse ambiente. O que a terra é? Para nós, a Terra é um planeta de quê? Mais alto. Ok, não é a Ilha de Caras. Percebeu? Tem gente que acha que veio aqui para ficar num condomínio fechado. Esquece. Não é. É um planeta onde existe dor, onde existe fome, onde existe angústia, onde agora, enquanto falamos, irmãos nossos estão tirando a própria vida, em questão de segundos, em sequência, onde existe estupro, onde existe toda sorte de pensamentos e atitudes mesquinhas, mas não só isso. Onde também tem muito amor, onde também tem muito resgate, onde tem pessoas que saíram da sua zona de conforto, saíram do seu próprio ego, para além de sua própria dor e de seu próprio choro, para servir, para consolar, para construir. Vivemos esse mundo que tem essa ambivalência, esses dois lugares ao mesmo tempo. A questão é, como é que eu posso agir para combater tudo que está aqui? Eu elaborei algumas perguntas para a gente tentar se perguntar em nossa interioridade. Como é que eu posso não ser omisso diante de tudo isso? Não ser omisso. Como é que eu posso fazer para não ficar apenas vendo a dor na TV e nas redes sociais e no máximo apertar curtir? Como é que eu posso fazer para que tudo isso que está acontecendo não seja algo que eu possa ignorar? Que eu não possa ignorar a infelicidade que ainda está do meu lado.
Como é que eu posso fazer, por exemplo, para não ignorar as pessoas que eu amo com o meu telefone, por exemplo? Como é que eu posso fazer para educar meus filhos sem tentar delegar para a escola uma tarefa que não é dela? Como é que eu posso fazer para plantar no coração das pessoas comportamentos para que elas sejam, nesse mundo que está doente, lembra o que o Cristo dizia, mundo jaz no maligno, há uma ainda tendência forte do mal, porque ainda há uma multidão de omissos. Como eu posso sair dessa zona de omissão, dessa zona em que eu já não sou mal, eu não me comprazo no mal, eu não desejo mal, eu não faço mal, eu não quero destruir, eu não quero matar, eu não quero tomar nada que é dos outros. Que legal, que avanço. Mas como é que eu faço para não me satisfazer apenas nisso? Em olhar para mim, achar que sou um espírito de luz, prestes a ir para as Pleiades só porque não faço mal? Como é que eu faço para fazer o bem? Como é que eu faço para me sentir desconfortável? Como é que eu faço para entender que estar bem no mundo doente é estar mais doente do que o próprio mundo? Porque se eu não entender essa dinâmica, eu não vou entender esse convite para ser luz e sal. Bom, vamos entender como toda essa discussão tem a ver com a natureza simbológica que Cristo coloca em suas palavras. Que séculos depois, desde o Antigo Testamento, quando o Talmud começa a comentar a Torá, e hoje os grandes exegetas bíblicos começam a comentar todas as passagens do Evangelho, como ao longo desse período se discutiu a ideia dessas palavras, especialmente agora hoje sal, né? Sal da terra, luz do mundo. Primeiro a gente tem que entender que aqui ele trata de coisas que têm funções. Sal tem funções. É função do sal, por exemplo, é da natureza dele dar sabor. É da natureza do sal também preservar. Na época não havia refrigeradores. Assim que o animal era abatido, a parte que sobrava do alimento tinha que ser salgada para poder não se corromper. É da natureza do sal não deixar apodrecer e corromper. E como é que o sal cumpre esses propósitos? A questão colocada é, se nós somos sal do mundo, tem que ser da nossa natureza olhar a corrupção. Não é política só, gente. A corrupção numa concepção ampla das pequenas corrupções, das grandes corrupções, da forma como a gente conhece a mensagem do Evangelho e se distancia dela em termos de comportamento. Já aderiu ela em termos de compreensão, mas não vive praticamente com a convicção que seria necessária para que a gente pudesse ser esse sal que preserva. Preservar. Olhar para as pessoas que estão doentes e ajudar. Olhar para as pessoas com fome e ajudar. Como ser aquele que preserva? Primeiro entendendo que o ambiente primeiro a ser preservado é o interno. É o momento em que o indivíduo para de olhar a corrupção do mundo, nesse discurso fácil, o mundo está perdido, não tem o que ser feito, todas as coisas estão perdidas. As pessoas olham assim e pensam, veja, o Brasil não tem mais jeito. Esse discurso de terra arrasada sobre o mundo, sobre o país, sobre as pessoas, sobre as famílias, essa geração está perdida. A quem serve esse discurso? Para quem serve? Quem quer lhe convencer? Quem quer me convencer? Quem quer nos convencer de que não tem nada mais a ser feito? Que discurso conveniente é esse de que não tem mais nada a ser feito? Tem. Primeiro que o mundo já foi muito pior. Gente, já foi muito pior. E a gente tem que olhar para o que a gente vê hoje como corrupção do mundo e olhar e perceber. A gente olha para isso que está acontecendo porque piorou ou porque melhorou o nosso padrão moral? Preste atenção. Quando eu escuto uma história trágica, quando eu caio sem querer na TV e está passando aquele noticiário policialesco, e eu vejo alguma tragédia familiar e eu me impacto, isso revela o quanto o mundo é corrupto ou o quanto minha evolução moral me faz hoje me impactar com aquilo que era comum no passado. O que a gente se choca hoje era comum no passado. Quando a gente vê uma violência sexual, hoje a gente se choca, era comum no passado. Esse choque revela que nós aumentamos o nosso padrão e o nosso estado civilizatório. Mas nos convida a não apenas ficar no choque. É um convite de que agora que bom que você não é aquele que praticou o mal. Você não é aquele mais que está fazendo isso. Você é aquele que está se chocando com isso. Que bom. Eu lembro de um
um aluno que eu tinha na universidade, chegou para mim e disse, ele tinha sido aluno meu, tal, tinha passado uns 5 anos, estava fazendo doutorado, encontrou comigo, professor, eu estou fazendo doutorado, queria uma ajuda sua, eu estou muito angustiado. Pois não, é porque eu comecei a ver espírito. E o senhor sabe, eu sou ateu. Me ajuda, tem 2 possibilidades. A um é a clássica. Se você é ateu e está vendo espírito, então você não acredita em Deus, você acha que eles não existem, é fácil. Você é esquizofrênico, interna, ao dó, a Kineton, fica lá para não incomodar a galera, como as pessoas querem, com alguém que tem algum transtorno. Fica aí, deixa eu seguir minha vida. Fica aí no lixo, no limbo. É isso que você quer? Não. Então aceita, que dói menos, e vai trabalhar para Jesus. O que é que você quer? Eu acho que eu vou para a segunda opção. Passou um tempo depois, ele foi para o CAPS. O CAPS para atender pessoas com deficiência mental, com transtorno mental. E ele começou a atender as pessoas. Um dia ele disse para mim, ele começava a ter flashes da vida dele passada. Ele disse para mim, chegou uma criança com vários níveis de transtorno, espectro severo de autismo. Ela veio para mim e se jogou babando e me melou todinho. Eu fui lá no banheiro lavando a mão, aí chegou o mentor e fez, que bom, né, meu irmão, que agora não é o sangue das pessoas que você tira das suas mãos. Você entendeu o que é a oportunidade de encarnar de novo? Das vezes aquela pessoa que a gente não suporta ouvir no telefone e que a gente tem que escutar. Daqueles parentes difíceis que você entra e sai no grupo do WhatsApp para não ver a cara deles. E que você tem que viver e conviver e aprender a entender. Desse chamamento num país conflagrado de intolerância e de rivalidade, ser chamado a ser lúcido e ser instrumento da paz e não do conflito. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. São Francisco está pedindo, me ajuda, porque sal da terra e luz do mundo não é uma coisa dada, é uma construção. E eu posso perder. Eu posso momentaneamente sintonizar e de repente eu posso perder. Então, fazei de mim um instrumento assim, eu conheço a tua palavra, eu vivo ela, eu construí, eu estou fazendo uma revolução aqui, eu estou tentando fazer essa igreja ressurgir, século lá, 13, Francisco de Assis, e ele lá, fazei de mim um instrumento da tua paz. E diz em que condições, em que lugares isso vai acontecer, onde houver ódio, que eu levo amor. Imagina, você está fazendo isso no WhatsApp da sua família, se você não consegue ser instrumento da paz no WhatsApp da sua família, você quer ser chamado por Deus para ser instrumento da paz no mundo. Se você não consegue apaziguar a tua casa, se você não arruma seu quarto, você quer revolucionar o planeta. Como isso? Se você não respeita seu pai e sua mãe, você quer uma grande tarefa junto ao Cristo? Como isso? Ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Só assim o indivíduo alcança a condição de se tornar uma cidade que fica em cima do monte para todo mundo ver. Ninguém chega lá da noite para o dia. É preciso anos e anos e anos de trabalho para você olhar um homem que constrói a mansão do caminho. E que pode emitir uma opinião diferente da sua no campo político, não vou aqui entrar no mérito da questão, e você esquecer tudo que essa pessoa fez e desonrar essa pessoa por causa disso. Pode estar equivocado na opinião que deu. Não vou entrar no mérito da questão e desonrar por causa disso. A gente está servindo a quem? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quantas bandeiras nós levantamos dos brasões familiares na vida passada? Quanto orgulho a gente tinha de fazer parte daquele clã? Quantas cabeças nós decepamos? Que bom, agora a gente só deleta. Evoluímos. A gente só exclui. Evoluímos. Agora a gente cancela, né? Agora a moda é cancelar. A gente só cancela, não mata. Mas a gente pode mais que isso. A gente pode ser muito mais que isso. A gente pode, de fato, se tornar um instrumento. E esses encontros, e o evangelho no lar, e o estudo na casa espírita, e os grupos, e as mensagens, é um chamado contínuo. Acorda, você encarnou para servir. Porque o mestre, me chamar de mestre, porque eu sou mesmo, Jesus, né? Mas olha só, eu sou mestre, sabe o que eu vou fazer com vocês? Vou lavar os pés de vocês.
Porque eu estou aqui para dizer para vocês que eu vim para servir. Acordar de manhã e pensar aqui, como eu vou servir? Faz o checklist de noite que nosso Santo Agostinho pediu lá no livro dos Espíritos. Sabe aquele checklist, né, André? Fiz, que eu não fiz. Quantos copos descartáveis foi que eu usei hoje? André é meu amigo ecologista, eu estou brincando com ele. Faz aquele checklist e no outro dia de manhã faz um outro checklist. Como eu vou botar em prática aquilo que eu pensei ontem à noite? Sabe, a irmã na prece diz, Malha, seja para teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor, seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai a tua mão generosa e santa. Pois longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Esperança nele. Não é esperança nos homens, não é esperança na política, não é esperança nos partidos, nem no nosso ego, nem no nosso ego a esperança pode ser, porque ele vai falhar. É nele. Você só se torna sal quando você entende onde está a base que alimenta essa substância incorruptível que o Evangelho nos propõe. Ele. Enquanto a gente apostar nos outros ou em nós mesmos, falência, queda, decepção. Depois de um tempo a gente vai vendo que as coisas vão se repetindo, as práticas vão se repetindo, e decepção. Perene, a única coisa que não muda, nem um iude, é a lei de Deus. Nenhuma vírgula é a lei de Deus. Para a gente, muita coisa. Mas e se o sal perder a sua função? Se o sal tem que manter e evitar que se destrua, que se corrompa. Se ele perder a função, para que serve? Ele até dá uma imagem para ser pisoteado. Coloca no chão para as pessoas passarem. E aí, o que pode fazer com que a gente perca esse vigor, esse sal, essa luz? O que pode acontecer? A gente pode entrar... Eu estava pensando assim, o que acontece quando eu me sinto perder a conexão? Porque eu acho que isso acontece com vocês, né? Tem dia que a gente amanhece assim, com uma conexão com o alto. A gente olha para a terra com uma leveza. A gente olha para a árvore no caminho do trabalho com uma gratidão. A gente olha para o sol nascendo e agradece. E diz assim, meu Deus, por que eu não consigo ficar assim o tempo todo? Porque basta um trancão no sinal que a conexão cai. Isso é irritante ainda. Como a gente oscila. Mas aquele esforço que a Emmanuel chama estado de prece, tenta elevar o padrão para você não se contaminar. Para que você possa continuar sendo luz, sal da terra. Às vezes a gente é no piloto automático. Faz por fazer. Tem uma palestra lá em Uberlândia. Tem que fazer. Pronto. Você sabe falar, você estudou, existe uma certa competência linguística acumulada, deve ter falado em outras vidas, faz no piloto automático. Se você não estiver sentindo que está servindo, deixou de ser sal. Deixou de ser luz. Não tem emoção. É fácil impressionar seres humanos com discurso. É fácil enganar os seres humanos com discurso. É fácil usar sofisma, que é falsos raciocínios aparentemente lógicos, para levar as pessoas a fazer as coisas mais absurdas do mundo. É fácil. Mas o objetivo é pensar assim, nesse objetivo de ser sal do mundo, esse convite que ele faz é aquele convite que Paulo atendeu tão bem, mas tão bem, que ele percebeu que a melhor opção para ele era a substituição do ego infantil e doente de Saulo pelo self divino do Cristo. A ponto dele dizer, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Seria o ápice de se perceber luz do mundo, sal da terra. É preciso que passe o tempo, é preciso um testemunho. Não é fogos de artifício, é algo duradouro. A gente pode entrar no piloto automático, a gente pode perder a crença. Às vezes a gente observa as nossas próprias falhas e as falhas dos outros. Entra num piloto automático e começa... meu Deus, como a gente é estranho, como a gente não pensa uma coisa e faz outra, eu não estou vendo. Às vezes a gente entra num processo de invigilância. Depois a gente pode se seduzir por paparicos. A gente pode achar que é VIP. Se você achar que é VIP, meu amigo, aí só Jesus na causa. Porque aí fica complicado. VIP, aí eu conheço só o pessoal VILB, Very Umbral Personal. Porque a gente tem que entender nossa igualdade, entender que o espaço que a gente ocupa não nos torna melhor que o outro. A sociedade é doente, ela pode ver isso. Eu que estou buscando Jesus não posso ver, e é um esforço.
É um esforço olhar para todos e ver como iguais. Não é uma coisa que a gente está pronta, não. Todo dia eu tenho que me lembrar, somos iguais. Eu tenho que me lembrar que somos iguais quando estou me sentindo menor. Mas eu tenho que lembrar que somos iguais, sobretudo quando eu estou me sentindo melhor do que os outros. Eu tenho que lembrar que somos iguais. Esse esforço constante de manter essa saúde emocional, de olhar com igualdade, de ver o Deus que há em cada um, saudar esse Deus, namastê. Olhar a divindade que há em todos. Claro, tem um povo que é difícil. Né? Mas eu estava fazendo um evangelho no lar e disse assim, Jesus, eu sei que tu ama ele. Eu não adianta eu mentir. Mas como você vê uma coisa que eu não vejo, me ajuda a enxergar isso. Porque eu olho. Não tenho conseguido, sabe, falar com franqueza. Dialogar com franqueza. Pedir para ele. Tem dia que você consegue, tem dia que você não consegue. Dizer assim, obrigado pelo dia que eu consegui. No dia que eu consegui, não foi por mérito meu, foi porque eu consegui te sintonizar. No dia que eu não consegui, foi porque eu não te sintonizei. Significa dizer que as vitórias são tuas, mas as derrotas são minhas. É importante lembrar disso. É importante lembrar que todo o mérito do que a gente consegue pertence a Ele. Assim, o mais rápido possível, nós devemos entender nesse processo que o Cristo me convida para viver uma experiência muito mais de testemunho do que de discurso. Por que você roda a roda no movimento espírita e cai em Chico Xavier? Pensa. Deve ter assim umas 300 palestras de Chico no YouTube, né? Grande orador. Né? Falava vários idiomas. Não é verdade? Falava o principal idioma, caridade. É por isso que a gente roda e para nós, proximamente, esse modelo mais idealizado é ele. E aí você vê, mesmo pessoas de outras religiões, elas podem até criticar a crença do Chico, mas nunca a atitude dele. Porque é aí que a gente se encontra. Nesse momento que as pessoas estão brigando e dividindo, seja o que fala do que encontra. A gente se encontra na defesa do amor, da caridade, do bem, na defesa da vida, do planeta, da nossa ecologia interna, da ecologia externa, que André tão magistralmente fala. Eu estava te vendo ontem, viu? Quase que eu mandava fotos para tu. Essa ideia da gente olhar e pensar assim, eu preciso ser luz do mundo, sal da terra, onde eu estiver. Lá no trabalho, sabe, aquele ambiente, está todo mundo empurrando com a barriga e você vai fazer a diferença. Quantas vezes eu vejo a Adriana num grupo de médicos que ela faz parte, pegando briga com todo mundo, a ponto de ser uma pessoa intolerante para os colegas, para colocar uma criança na UTI, que ninguém quer colocar lá em Campina Grande. Para pedir para entubar uma criança que está pronta a perder a vida porque não tem uma vaga na UTI para colocar um aparelho respiratório. Ela pega a briga, sabe o que ela fala? Não está nem aí porque os médicos acham dela. Porque a gente tem que escolher de quem a gente vai dar testemunho. Se a gente quer ser conformista, vamos ser fariseus. Se a gente quer ser revolucionário, vamos ser cristãos. É bem assim. Se eu quero fazer o que todo mundo faz, o mundo vai te aplaudir. Mas vai te aplaudir com fogo, vai botar tua foto, vai dizer que isso é massa. Mas para ser luz do mundo e sal da terra, quando você aceitar esse convite, comece a orar. Porque vem muita paulada. Porque quando você vai de encontro ao status quo, ao establishment, à zona de conforto, e você denuncia, geralmente reserva uma cruz para você. Hoje ela não é mais física, ela é mais simbólica. Mas afinal de contas, depois de tantas coisas que a gente fez, né, nesse nosso passado que a gente não lembra por misericórdia divina, e a gente está aqui novamente, se ao final de contas a gente está aqui para servir, nós precisamos olhar para o mundo e se indignar. Não quer dizer que você vai ficar
24 horas de estado de angústia. Não quer dizer que um dia você vai estar lá na praia tomando banho de praia, olhando, tomando um sorvete. Não, não é isso. É que você não está aqui só para isso. Se a gente não olhar para o mundo com um sentimento de indignação e depois trocar esse sentimento de indignação por um sentimento de ação, Luz do Mundo e Sal da Terra não é um convite feito para nós. Ou foi feito, mas nós não aceitamos. Se eu não quiser incomodar a humanidade para acomodar o Cristo em mim, esse convite eu não aceitei ele. Se eu não quiser entender que vão me chamar de lunático, de babão, de bajulador, de fanático religioso, de ecochato, qualquer coisa que o valha, quando eu estou na defesa do que é correto, esse convite me foi feito, mas eu não aceitei. Porque eu posso perder esse lugar. Eu posso perder a função de ser sal. Eu posso perder a função de ser luz do mundo. Esse convite é feito cotidianamente para todos nós. Não precisa de exibicionismo para aceitar esse convite. Não precisa de visibilidade para aceitar esse convite. Não precisa ser conhecido para aceitar esse convite. Porque o ibope de quem aceita esse convite é a audiência de Deus. A audiência do mundo é plenamente dispensável e perigosa, aliás. Porque pode inflar os nossos egos. Porque os grandes heróis foram muito silenciosos, muito sutis, muito tranquilos. Claro que tem que ter várias funções, existem vários dons. Encontra o teu. Mas não perde muito tempo. Se eu souber qual é a minha missão, vai ficar mais fácil. Sua missão é servir. Deixa de besteira. Não importa onde. É no que você já faz. No que você já faz de bem. Essa condição de olhar para si e pensar como eu posso impactar o mundo. Veja, mais de 2.000 anos de evangelho. Um país de maioria cristã e tanta injustiça. Tem alguma coisa errada. Nós somos o quê? Cristãos de fim de semana. Nós vamos para nossas confissões de fé no final de semana e na segunda o homem velho é que domina o cenário. Na segunda a gente esquece o que cantou, o que louvou, o que pregou, o que rezou, o que orou, as mensagens que recebeu. A gente esquece, segunda, no piloto automático, igual a todo mundo. Não. Ser luz do mundo é sair do piloto automático, é sair do lugar comum, é sair do que todo mundo acha e fazer a diferença, é chocar. É estar junto de quem ninguém está perto. Os personagens que Jesus teve perto no Evangelho, muitos deles, os discípulos, não chegavam perto. Não, vou queimar o filme de chegar perto dessa pessoa. Você viu algum deles com a samaritana no poço? Eu imagino que eles estavam chegando com Jesus, quando viram a samaritana que Jesus foi, mestre, vai lá não, tu vai queimar teu filme, velho. Alguém bateu uma selfie de vocês e divulgar, cara, quebrou nosso projeto. Ela é mal falada. Ela foi cancelada pela sociedade aqui. Não faz isso, não vai falar que ela está só, ela é uma mulher, você é um homem, não faz isso, olha lá, não faz isso. Ela é pobre. Se ela tivesse dinheiro, tinha uma serva pegando aí. Ela não é casada. Cadê o marido? Cadê o pai? Cadê o irmão mais velho? Olha só, todos os padrões doentes do mundo. Não vai lá. O que ele faz? Ele vai. Esse é o convite para ser luz do mundo. Onde é que nós estamos? Nós estamos nos presídios? A gente está nas comunidades periféricas? Ou estamos no conforto da classe média? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos agindo? Falando agora para nós espíritas. Onde é que nós estamos impressionando a sociedade? Porque quando você lê lá assim, por que a sensação é que os maus prosperam mais que os bons? Porque os bons são o quê? Ingênuos. E os maus são o quê? Audaciosos. Aí conclui, quando estes quiserem, quem? Os bons preponderarão. O que a gente entende ao final dessa resposta? Que precisamos de ser ingênuos e precisamos ser audaciosos. Cadê nossa audácia? Cadê nossa coragem? Por que a gente tem tanta coragem de brigar na internet, na política, e não tem coragem de defender o Cristo? Faço essa pergunta para você.
Por que a gente é tão audacioso no conflito e tão fraco na paz? Por que a gente consegue tanto acusar e achar que está com a verdade e por que não leva a única verdade para o mundo? Se faça essa pergunta. A gente está colocando a força e a coragem no lugar certo, no lugar errado. A gente está botando nossa força e nossa coragem para defender as pessoas erradas, enquanto Cristo, a nossa mais alta esperança, a nossa bandeira, como dizem em hebraico, Jeová Nissi, Senhor é a nossa bandeira. Espera que a gente levante essa bandeira, porque essa bandeira não irá nos decepcionar. A única. Cadê a audácia para isso? É sobre esse convite. Sois luz do mundo, sal da terra. Então, existe todas essas coisas. Existe César. Dá o que é César. Agora, a Deus o que é de Deus. Usa essa audácia. Sai da zona de conforto. Você tem uma internet na sua vida, tem uma rede social. O que você está divulgando lá? O que você está vendo lá? Isso revela quem você está sendo. O que você mais posta? Isso é um reflexo, é uma radiografia da sua interioridade. O que você mais vive ali? Isso é uma radiografia da sua interioridade. O que você defende ali? Isso fala quem é você. E se você, a gente está tão doente no Brasil hoje e no mundo, que se você pregar a paz, você é chamado de omisso. A gente enlouqueceu. Se você pregar a paz, você é chamado, você é um omisso, tome partido. Eu já tomei, não percebeu não? Faz tempo. E quem é? Jesus. Nunca viu? Pode continuar com suas convicções, defesa dos seus ideais, mas lembre-se, o único que não decepciona, cujo ideal não é passageiro, que daqui a 6 meses não mostra a máscara e ela cai, é o Cristo. E nós estamos aqui para sermos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, numa mensagem espiritual. Que transforma o mundo material. Mas transforma não no embate do tipo, o mundo não presta, eu sou... Não. É numa transformação pelo exemplo. Para que aquele homem espírita que frequenta centro tal, seja visto como um homem tão digno no casamento que ele tem, que ele inspire os amigos, que ele inspire os vizinhos, que ele inspire o parente. Mesma coisa com essa esposa. Para aquele jovem naquela escola que é espírita, que é evangelizado, seja uma pessoa tão comprometida que ele não pratique bullying com as crianças para ser aceito pelo grupo, que ele não escute música pornográfica para ser aceito pelos amigos e que esse comportamento ele sustente como o sal, que não se corrompe, para que depois de ser motivo de chacota e de piada, ele consegue. Eu quero esse modelo para mim. É no cotidiano da nossa vida ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. É no cotidiano, né? É no cotidiano lá, para que no trabalho todo mundo roube, menos eu. Para que todo mundo sabote, menos eu. Para que todo mundo chegue atrasado, menos eu. Para que todo mundo saia antes, menos eu. Para que todo mundo atenda de cara feia, menos eu. Eu cheguei numa loja de departamento para pagar um negócio. A moça me atendeu com tanta raiva. Ela abriu o caixa com tanto ódio. Eu fiz, como é teu nome? Nome fictício, ela, Patrícia. Eu disse, Patrícia, estou preocupado com o teu dia. Ela disse, por quê? Você já começou assim, minha filha, imagine no final. No final do dia, você vai quebrar a cara de quem estiver na sua frente. Esses testemunhos no cotidiano. A gente fica, como será isso? Como é que eu interpreto isso? É lá onde você está. É na sua família, é na sua rua, é no seu condomínio, é no seu bairro. Fazendo a diferença. Como diz Francisco de Assis, evangelizando sempre, quando necessário, com palavras. Porque discurso, gente, não convence mais ninguém. Se esgotou. A gente muito rapidamente vê quem fala e não faz. Se esgotou, não dá mais. É um convite para a transformação. É um convite para a mudança. É um convite para a ação. Eu sei que você pode achar, às vezes no escuro do seu quarto, quando você está lá lembrando de todos os seus defeitos, quando você está lá lembrando de todos os seus erros,
quando você está lá lembrando de tudo que tem de escuro em si, talvez você pense, esse convite nunca foi para mim. Essa é a maior mentira na qual você acredita. Esse convite é especialmente para nós. Porque a gente só sai do escuro do nosso quarto, do escuro da nossa alma, quando a gente aceita um convite de ser luz. A gente só começa a dar sabor à nossa vida e à dos outros quando a gente aceita o convite para ser sal. E não é uma coisa que está pronta e recebida e dada, é construída. Eu aprendo a ser sal do mundo. Eu aprendo a ser luz do mundo. Tem dia que eu consigo mais, tem dia que eu consigo menos. Então, quando estiver no escuro do seu quarto, achando que você não merece esse convite, que você não tem força para isso, lembre-se, o convite não é para que você faça, é para que você seja instrumento. Porque se você der um passo, Deus faz coisas inacreditáveis na sua vida. Emmanuel faz uma belíssima análise a partir, você sabe, Emmanuel irrita a gente, né? Ele pega uma frase, como é que tu viu tudo isso, criatura? Eu termino o evangelho, Emmanuel, pelo amor de Deus. Olha, tá, que tendes? Aquela cena da publicação do pão e do peixe. Nós temos uns poucos pães e poucos peixes, aí Emmanuel lá, olha só. O Cristo pede apenas uma iniciativa. Ele poderia ter multiplicado os peixes e os pães do nada. A gente sabe disso. Ele poderia ter feito assim. Mas ele queria uma iniciativa. Se você tiver uma iniciativa, o resto se multiplica, porque vem de Deus. Tome sua iniciativa. E você vai observar com muita clareza que tudo que você vai fazer nunca foi seu. Porque se fosse, você tinha feito desde o começo. É dom de Deus. Não é seu. E se uma vez você recebeu e está sendo esse instrumento, apenas seja. Mantenha a consciência disso. De vez em quando o ego é problema nosso, a gente vai resolver. O ego vai, oscila, volta, você acha que é você e baixa, cai a ficha, depois você viaja de novo, volta, se acalma. E no final desse processo todo, a maturidade vai dando espaço à doçura, à compreensão, à percepção profunda de que nunca fomos nós. De que sempre foi Ele. E quanto mais rapidamente a gente dá esse primeiro passo, mais rapidamente essa ação começa a acontecer em nossas vidas. Eu já vi pessoas iletradas ler. Inspiradas. Eu já vi pessoas analfabetas fazer preces que faz qualquer um de nós chorar de prantos, de tanta grandeza. Eu já vi pessoas humildes olhar com a doçura e dar uma lição de evangelho que doutos nunca conseguiram me dar. Que quando Deus resolve usar alguém, Ele usa. Mas é preciso dar esse primeiro passo. É preciso ser luz do mundo e sal da terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom, vamos então para o momento de perguntas e respostas. Começar com a nada complicada. Quais são os números da Mega Sena? Brincadeira. Vamos lá. Como não se omitir? É preciso se comprometer com o próximo para evoluir? Pergunta aqui do Gustavo de Tumbiara. Como não se omitir? Isso. É preciso se comprometer com o próximo para evoluir? Sim. Aquela questão, como é que eu vou devolver a Deus tudo que Ele me deu? Imagine se você numa audiência celeste. Chegou lá, papai está lá, você chega. Papai, eu vim aqui agradecer a vida, as experiências, tudo que você me deu, tudo que eu vivo. Como é que eu retribuo tudo isso? Porque você não precisa de nada. Você criou tudo. Até a mim você criou. Você fica com aquela sensação, ele não vai me pedir nada que ele não precisa. Ele faz de fato, eu não preciso. Mas já que você pediu, uma forma de me agradecer, quando
alguém tiver com fome, vai lá e dá de comer. Quando alguém tiver com sede, vai lá e dá de beber. Quando alguém tiver com microcefalia, vai lá e faz andar. Quando alguém tiver com fome na África, ou aqui no Brasil, vai lá e sacia. Quando alguém for preso, em vez de julgar e ficar vendo no programa policial, dizendo, é bem feito, bandido bom é bandido morto, vai lá e lembra quantas vezes você foi bandido no passado e eu te perdoei. Por que há pessoas capazes de moverem montanhas para ajudar animaizinhos doentes e são insensíveis à dor do próximo? Ainda bem que ajuda os animais, nem imagina-se nem isso. A gente não pode achar, a gente pode até pensar assim, eu lembro de uma amiga minha que fazia muito isso no Centro Espírita, toda vez que eu dava palestra. Eu ia sair, toda vez ela me fez esse comentário, Rossandro, quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os animais. Né? Às vezes é mais fácil amar os animais porque eles não nos frustram, não nos decepcionam. Alguém que está ajudando um animal não está invalidado por isso. Mas é óbvio que nós não podemos usar essa ajuda para fugir da nossa grande tarefa de conviver. O grande desafio humano é a tolerância, a convivência fraterna e o amor entre nós. Por isso que João vai dizer, mente o homem que diz que ama a Deus a quem nunca viu, mas não ama ao seu próximo a quem viu. Então, a pessoa que ama os animais, que não decepciona, mas não ama o irmão lá de casa, que decepciona, não ama. Ama com condições, com condicionais. Somente se o convite que nos é feito é amar de um Pai perfeito, que nos ama apesar de nossas muitas imperfeições. Então, o amor é um desafio de convivência. O amor é uma construção diária de perdão. Os animais, eles não nos decepcionam, eles não nos frustram. É muito mais fácil, obviamente. Eles devem ser cuidados, devem ser amados. Não devem ser abandonados. Devemos sair cada vez mais da violência. Devemos também, além da cultura de paz, que é a forma de viver em paz, a gente também tem que imaginar, a gente vai chegar nesse ponto, a alimentação de paz, sem que a gente tenha que destruir vidas para se alimentar. A gente vai chegar nesse momento. Mas, enquanto isso, a gente tem que começar a construir relações pacíficas. A gente tem que se olhar nesse desafio diário de convivência. Eu estava no aeroporto um dia desse, eu e minha esposa decidindo negócio de reforma. Reforma é aquele negócio que ou acaba o casamento ou fortalece. Quando eu assisto, quando você está bem entediado, vai aqueles programas, reforma, não sei o quê. Aí você vê que os casais brigam e tal. E minha esposa queria uma coisa, eu queria outra, queria uma coisa, eu queria outra. E nada, eu fui para o aeroporto, aí cheguei lá e disse, amor, eu estou aqui agradecendo a Deus porque você é diferente de mim. Eu disse, por quê? Porque eu não casaria comigo. Já me basta ser eu mesmo, eu não aguento mais. Que bom que você quer uma cor diferente, que você pensa diferente. Graças a Deus, é por isso que eu te amo. Né? Que bom que a gente pode discordar e não perder o amor que tem um pelo outro. É convivência. No começo do casamento, eu não mandava o WhatsApp assim, não. Eu ficava sem falar, até chegar no outro dia na cidade, no voo. Como se fosse para punir, porque não é como eu quis. A gente vai amadurecendo. Se eu não conviver, eu não amadureço. Se eu não conviver, eu não aprendo a amar. Se eu não comer 1 quilo de sal, eu não tenho um casamento. É bem isso. Pergunta da Ana Paula. Como ser luz nesta política tão viciada que reina no país? Bom, Ana Paula, acho que eu falei disso o tempo todo aqui, né? Mas vamos fazer uma proposta? A primeira coisa que a gente pode fazer para ser luz num momento tão viciado como esse é deixar de dar tanta importância aos políticos. Sem deixar de dar importância às causas. Ok? Bom, quais são os limites do fazer o bem diante daquele irmão que não quer a nossa ajuda
ou a nossa intervenção amiga e bem intencionada? Pergunta da Maíra. Eita, é punk, né, gente? Quando a gente acha que é espírito de luz e quer fazer o bem. Não estou dizendo que é teu caso, tá, Maíra? Porque tem muita gente que acha que é espírito de luz e quer fazer o bem e o outro não aceita. Isso é uma condição. Procure saber se você, não é o seu caso, Maíra, é para qualquer um de nós, se você não está desrespeitando a liberdade que o outro tem de fazer as próprias escolhas. De ser quem quer ser. De ter as experiências que precisa ter. Mas supondo que, de fato, você está certo, você está certa, e você de fato quer ajudar, porque o outro está completamente equivocado, chega um momento em que você só tem uma única saída. É respeitar e orar. Porque eu não posso desistir de quem eu amo. Ela não quer mais me escutar, ele não quer mais me escutar, não quer me ouvir, não me respeita mais, nenhuma opinião que eu der serve. Não vou aqui discutir por que chegou esse ponto, cada um de nós sabe por que chegou esse ponto, cada um de nós sabe a realidade que vive. O que a gente faz numa hora dessa? Se recolhe, ama à distância, em oração. Diariamente, diz assim, imagina um pai ou uma mãe diante de um filho que não escuta mais, que não obedece mais, que não quer mais conselho, que não aceita uma opinião, né? Não chegou a esse ponto por acaso, mas eu não vou discutir porque chegou a esse ponto aqui. Você chega, se recolhe e pensa, meu pai, meu pai, meu pai. Antes dele ser meu filho, é teu. E se eu me equivoquei nesse processo e hoje perdi a moral de ser pai e mãe, tu não perdeu. Então eu entrego a vida do teu filho na tua mão. E todo dia eu, também filho ou filha tua, vou pedir por esse que hoje tu me destes a condição de ser filho. Porque é onde eu não posso mais atuar, e faz um tempinho, pai, que eu já não posso mais atuar, que não me escuta, que não quer me ouvir, aonde eu não posso atuar, tu não tens limite. Para Deus nada é impossível. Mas é preciso uma batalha espiritual, diária. Essa mãe, esse pai, essa avó, esse avô, esse tia, esse que cuida, está lá, respeitando que o outro não quer mais contato, mas nunca desistindo e amando à distância em oração. Ô Sandra, essa pergunta, ela pediu que você pudesse falar um pouco mais sobre a comunicação com jovens e crianças. Ela está falando aqui que ela consegue se comunicar melhor com a filha dela através de mensagens. E ela queria ver o que você acha sobre isso, como ela pode ter uma relação melhor com a filha dela e com os jovens e crianças. Não é engraçado não, é uma realidade, viu, gente? Não riam não. Muitas vezes os seus filhos não escutam, você manda um ato para ele ler. Né? Então, assim, as pesquisas todas feitas sobre o uso de smartphone, que só tem 10, 12 anos, do lançamento do primeiro smartphone para cá, são só 12 anos. Eu não vi uma única pesquisa que mostre que isso tem ajudado a gente. Não tem uma única pesquisa feita hoje, séria academicamente, que não mostre apenas os danos provocados pela desconexão familiar, pelo uso exagerado de tecnologias, que são permitidas pelos pais que deram o telefone quando a pessoa era criança. Foi você que deu. Apesar de todas as pesquisas mostrarem que só é para dar aos 14 anos de idade, com uso temporário e circunstancial. Foi você que deu porque você quis. Foi você que deu porque você disse que na escola todo mundo tem, se ele não tiver para ficar traumatizado. Em que manual de psicologia tem dizendo que quando seu filho não tem o que todo mundo tem, ele está traumatizado? É você que deu que pode tomar. É você que deu que pode regular. Não é uma coisa abrupta, tem que ser um diálogo entre os filhos e os pais. Meu filho, eu dei, devia ter dado, não vou tomar de vez, mas eu preciso que tenha regras. Eu preciso que tenha regras de uso disso aqui. Eu não quero na mesa na hora do almoço. Eu não quero que você durma mais com o celular. Hoje nós temos, eu estava conversando com a Adriana vindo no voo para cá, a quantidade de depressão provocada simplesmente pelo fato que a gente não dorme mais. Pega o telefone à noite antes de dormir, o que é que a gente faz? Não é isso? Cadê a qualidade do sono? Agora, você vai pedir ao seu filho uma coisa que você não faz?
Existe hoje uma coisa chamada abandono parental. Através de uma pesquisa feita por uma pesquisadora que desenvolveu a tese que a gente vive hoje uma atenção parcial constante. Você me encontra, Sandro, como é que tá? Só um minutinho, peraí. Olha, fulano, daqui a pouco eu vou passar por ali. E como é que está sendo? Peraí, curte essa foto aqui. Não existe mais atenção. Se meu filho está sem atenção, é porque ele está vendo um pai e uma mãe sem atenção. Então, se eu preciso fazer com o filho, eu tenho que fazer primeiro comigo essa regulação emocional. Eu preciso botar controle de tempo de uso, eu preciso interagir em casa, eu preciso desligar, eu preciso conversar. Essa desconexão é uma opção familiar. Precisamos de rituais. Mas também precisamos entender a linguagem desses jovens. A gente tem que entender, graças a Deus que aqui é encontro de juventude espírita, porque tem evento que eu vou que é encontro de mocidades. Mocidade é anos 50. Pergunta se um jovem acha que está indo para um encontro de mocidade. Ele não sabe nem o que é mocidade. Bota logo, encontro teen. Fala com ele, com a linguagem dele. Entende como é que ele fala. Não fala do seu universo como se ele compreendesse, não. As gerações pensam de forma diferente. A gente tem que conversar. A gente já foi adolescente, gente. A gente já foi criança. A gente sabe as angústias que eles vivem. Eles querem o quê? O que a gente queria. A gente queria aparecer. A gente queria ser amado. A gente queria ser notado. A gente se apaixonou por pessoas que nem suspeitou que a gente existia. A gente se apaixonou por professora, por professor. Simone. A gente se apaixonou pela amiga da mãe. Minha mãe fez vergonha. Ela é apaixonada por tu. Mãe, não. Não é isso que a gente queria um All-Star vermelho. A gente queria um relógio casca de pulseira, não era assim? Eles queriam outras coisas. E a gente tem que entender, porque pode mudar externamente, mas intimamente as emoções são as mesmas. E se você já passou por isso, você sabe o que está passando. Então, escutar. Eu estava hoje de manhã aqui com os jovens. E aí eles fizeram uma pergunta que é padrão. Como conversar na minha família se não tem diálogo? Eles perguntam para mim, como conversar? Pode perguntar a pediatra, psiquiatra, psicólogo. Qual é a maior queixa dos filhos com relação aos pais? Eles não conversam, só me gritam. Aí eu disse assim, vá lá. Você não pode pedir a seus pais o que eles nunca tiveram. Talvez eles venham de famílias em que nunca teve diálogo, então eles não sabem. Então vocês têm que aprender junto isso. Mas se você não escutar seu filho, ele vai falar com alguém. E se ele não falar com ninguém, o risco é maior. Ele vai desabafar com alguém. Então precisamos acordar e voltar a nos cuidar. A olhar uns para os outros. A apoiar. Lembra, a família é para se suportar. Dar suporte. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar se comunicando via WhatsApp. E em nenhum momento da história humana se construiu personalidade por mensagens. As personalidades são construídas pelas relações. Pelo olho no olho. A grande descoberta na época de Freud, que a Freud achava que a criança mamava por interesse na mãe. E depois as pessoas mostraram, não, ela tinha interesse no olhar, não era no leite. A troca é muito mais do olhar do que da alimentação. Mas tem gente que dá de mamar assim, ó. E a criança lá. Complicado. Bom, nessa pergunta, se tudo é dom de Deus, como funciona o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a escolha de não tê-lo. É como assim, ó, eu vou te dar a liberdade de você escolher que a melhor coisa é se prender a mim. Nós temos o livre-arbítrio de acertar e de errar. Quando a gente acerta é porque a gente se permitiu Deus agir. Quando a gente erra é porque a gente está errando com própria escolha. Só que Deus não vê isso como motivo de punição, vê como processo de aprendizagem. Nenhum pai que vê um filho tentando andar e cai, bate nele. Nenhum pai que vê um filho tentando ler e gagueja, bate nele. Muito pelo contrário. Como vocês viram nos vídeos que vocês aplaudiram, quando aquela criança começou a andar, a gente comemora cada pequeno passo.
Deus, na sua misericórdia infinita, comemora cada pequeno passo. E na sua sabedoria também infinita, sabe até aonde nós vamos. Quando a gente ainda nem suspeita o que faremos, para Ele já é certeza. Tem uma música chamada Maior, que Danny Black gravou com Milton Nascimento, e que diz assim: eu sou melhor do que era ontem, estou melhor do que era antes. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Você nem tem noção do que Deus reservou para você, mas é preciso que você haja. Então, o livre-arbítrio é uma possibilidade, mas o indivíduo ele não vai abrir mão da individualidade. Ele vai conjugar a individualidade com o Pai. Eu não preciso abrir mão da minha individualidade para considerar que eu tenho um pai e uma mãe. Mas eu preciso lembrar que ele tem experiência mais que eu, meu pai e minha mãe. E Deus? Nem conta. No processo em que Paulo vai entendendo isso, ele vai entendendo assim, que quanto mais ele escolhe o padrão crístico, menos ele sofre. Quanto mais ele volta para Saulo, mais ele sofre. Então ele vai percebendo, por liberdade, que a escolha dele é se aprisionar a Jesus. Entende essa dinâmica? Eu tenho a escolha de abrir mão do meu ego infantil e doente e me escolher se aprisionar à mensagem do Cristo e ao Cristo na minha vida. Por isso que chega um ponto que ele desenvolve uma intimidade tão grande, mas tão grande, que ele faz assim: morrer para mim é ganho. Ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele vai encontrar, ele já sente o que é Jesus. Morrer para ele é ganho. Essa é a avaliação que ele faz. Uma última pergunta aqui rapidinho. Diante dos noticiários, essa pergunta é da Aline, veio da internet. Diante dos noticiários sobre violência, é comum a gente se sensibilizar com situações das vítimas. Mas como ter compaixão com o autor da violência? É o mais difícil, né? É mais difícil se compadecer com a vítima, porque a gente se identifica nos momentos que nós somos vítimas. A gente tem sempre que lembrar que o que nos é solicitado é desenvolver um padrão crístico de moral. Então, a turba, naquela época, queria apedrejar aquela mulher. Observa a cena. Ela estava sendo levada para o apedrejamento. Se você for olhar, você vai ver padrões psicológicos de comportamento ali. Primeiro padrão. Como todo mundo estava com a pedra na mão, o que é que eu faço? Pego a minha também para não me sentir excluído do grupo. Sentimento de pertencimento. Mesmo doente. Mesmo um pertencimento patológico, doente e maléfico. Mas eu quero me sentir incluído. Então, eu pego a minha pedra também. Se no livro que eu sigo está dizendo que ela tem que ser apedrejada, então eu estou seguindo uma regra estabelecida. Então eu estou sem culpa. Porque além de todo mundo estar fazendo, é o que está escrito. No final tem um personagem chamado Jesus esperando essa cena todinha se desenrolar. A vítima, os algozes, sempre me incomodava, porque na cinematografia mostrava um Jesus irritado. Todo filme que eu assisti de Paixão de Cristo tem essa cena, não tem? Tem. E sempre que a multidão vem, Jesus vai assim: quem são vocês? E não combina com a personalidade dele. Outra coisa que me incomodava na adolescência é que ele não resolveu a parada rápido. Porque estava lá a mulher vindo, ele podia ter feito algumas coisas para resolver, na minha visão, né? Ele podia ter jogado a capa da invisibilidade de Harry Potter nela. Ninguém ia vê-la. Ele podia, já que ele transformou água em vinho, ele podia transformar as pedras em areia, e o máximo que ela ia precisar era usar colírio. Ele podia ter, já que ele andou sobre o mar da Galileia, ele podia ter feito flutuar a uma altura que as pedras não atingissem ela. E por que ele não fez isso logo? Porque ele não estava querendo acolher só a vítima. Ele queria acolher os algozes. Se Jesus estivesse assistindo uma cena de televisão daquele programa que a gente escuta de manhã, né? Final de semana sangrento na grande Uberlândia.
O cara que amanhece escutando isso e depois quer ter sintonia com Cristo, sei não. Vai entender o cara que quer fazer isso. E a gente olhar a mãe lá, a mãe entrou, matou meu filho, dormindo, e você chora. Ele iria chorar pelos dois. Ele ia chorar pelo que desencarnou. Ele ia chorar pelo que esfaqueou. Esse é o padrão de Jesus. É difícil, né, gente? Que é fácil simplesmente culpar o outro. Aí a multidão chega. Eu quero concluir o raciocínio. A multidão chega perto dele. E eu não acho que ele acusa ninguém. Quando ele faz a pergunta, aquele que nunca tiver errado que atire a primeira pedra, ele está dizendo para você assim: essa sombra, meu filho, minha filha, que você está vendo nela, tem no seu coração também. Essa sombra que vocês juntos querem jogar nela, está dentro de vocês também. Será que no dia da sua queda, você queria ser apedrejado? Lembra que um dia teve uma mulher que foi filmada pelo esposo saindo do motel com um amante, que era um amigo dele, e ele filmou com ódio na hora e botou na internet, depois esqueceu o que ia acontecer com o filho dele na escola? Ele esqueceu que ele estava expondo a mãe do filho dele. Esse vídeo rolou há uns 3 anos nos WhatsApps aqui no Brasil. E nós, com nossas pedras agora virtuais, compartilhamos o vídeo, rimos da situação e julgamos a todos os personagens. A pergunta é: e se fosse sua queda? Se fosse naquele dia que você caiu, você queria ser filmado? Você queria que o vídeo estivesse rolando no YouTube? Não, né? Então Jesus, ele tem compaixão da vítima e do algoz. E espíritas, que são reencarnacionistas, sabem ainda mais um detalhe. A vítima de hoje foi o algoz de antes. Que o escândalo tem de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Não estamos aqui para julgar, porque nós não podemos, não temos moral para isso. Temos telhado de vidro. Então, se você não consegue olhar para o algoz no programa policial com compaixão de Jesus, tenha pelo menos compaixão de seu bem-estar psicológico e não veja esse tipo de programa. Que já é uma boa ajuda para a sintonia do planeta. Obrigado. Obrigadão, Rossandro. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas podem ser enviadas para o nosso e-mail, que é faleconosco@radiofraternidade.com.br. A gente vai fazer então essa pausa para o almoço e a gente volta às 13h30 com música ao vivo. Se você se sente bem quando chega no site da FEB, encontra lá vídeos, você já parou para pensar que tem um custo para tudo isso? Você já parou para pensar que você poderia contribuir? Quantos suicídios já foram evitados? Porque ao acessar o site da FEB TV, acompanhar uma palestra, ouvir uma mensagem, assistir um programa, enfim. Se nós queremos que o bem se propague, a gente também precisa fazer a nossa parte. A FEB TV, ela representa um instrumento de comunicação fundamental da nossa instituição máter do Brasil, Federação Espírita Brasileira, que propõe paz, amor, fraternidade e o belo. Porque não é apenas um trabalho de divulgar, não é apenas o trabalho de comunicar, é o trabalho de esclarecer, de consolar e de libertar. E quando temos alguma coisa desse valor e desse gabarito, que é a programação da FEB, especialmente da TV, porque é algo que atinge de imediato o público, nós verificamos o quanto isso é importante. Todos viraram jornalistas, todos viraram articulistas, todos viraram donos de jornais dentro de suas redes sociais, mas ninguém para pensar na importância e no poder e na responsabilidade com relação à informação que se passa. A pessoa que acessa a internet, ela está em busca de algo. Para ela encontrar algo bom, é necessário que nós trabalhemos para produzirmos bons conteúdos. Eu quero te convidar para tu fazeres parte dessa campanha. Todos nós juntos somos sempre melhores do que qualquer um de nós sozinhos. Se a gente quer ver o Espiritismo levando essa esperança, a gente precisa trabalhar agora. Você já pensou em ajudar a consolar outros corações? Contribua. Nós precisamos
de você, muito, a sua contribuição, fazendo o seu papel, que é assistir, curtir, compartilhar, se inscrever e, se necessário, contribuir, para que se mantenha a chama acesa da comunicação social espírita. Nós contamos com a sua generosidade.